Presidente do Supremo Tribunal Militar, ministro tenente brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente Camelo, concedeu entrevista à Band News TV nesta terça-feira, na qual comentou os julgamentos dos militares envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Na oportunidade, também declarou que não existe comunismo no Brasil e que ser de esquerda é querer um país melhor. Nós vivemos outros tempos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo, e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Bom, Francisco Joseli Parente Camelo tornou-se tenente brigadeiro do Ar em 2012. Foi nomeado ao STM em 2015 por indicação da então presidente Dilma Rousseff e foi piloto do avião presidencial nos governos Lula e Dilma. Piotr, estou curioso para ouvi-lo aí, seus comentários sobre essas declarações que a gente acabou de mostrar aqui do presidente do Superior Tribunal Militar. Acho que eu tinha falado Supremo Tribunal Militar, não, é Superior Tribunal Militar. O repórter só quis checar, ficou tão... Eu tenho a impressão que o repórter falou assim, é isso mesmo que o senhor disse? Ele está dizendo que os militares não são de esquerda, não são de direita. Ele fez uma forte defesa da esquerda. Ele deu claramente qual é a opinião política dele ali. E ele é um oficial da ativa, tanto que ele está exatamente no Superior Tribunal Militar. Presidente. Ele tem noção do recato que ele deveria ter, aliás, recato e disciplina hierárquica no caso dos militares. Você olha para um negócio desse e você fica se perguntando por que, por militares estão sendo julgados na justiça comum e não nos tribunais militares, como deveria por uma questão de lei. Porque muita gente, como o presidente do Superior Tribunal Militar, se omitiu do debate da defesa de prerrogativas legais. Não é não aplicação da lei, muito pelo contrário, é zelar pela aplicação da lei, o entendimento pacificado de tudo que tinha no país. Ele disse claramente, o repórter ali ficou, bom, é mesmo? Será que foi isso que eu ouvi? E ele disse assim, claro, ele está defendendo aí o lado da esquerda, como militar da ativa. E ele é o presidente do Superior Tribunal Militar. Eu fico imaginando como é que se faz, então, processa-se o presidente do Superior Tribunal Militar para ele se explicar melhor? Se ele acha que isso é postura de um militar da ativa, se ele tinha que entrar nesse mérito, não devia sequer dar essa entrevista. Porque, como nesse caso um juiz militar, devia se pronunciar nos autos, ponto. É outro que acha que pode sair dando entrevista a todo momento, é o que a gente está vendo aí. Augusto. Alguns comentários. Me pareceu um pouco confuso esse senhor, né, que é militar, presidente do Superior Tribunal Militar. Tá bom. Em 68, com o AI-5, esse tribunal passou a julgar todos os casos políticos. Isso foi determinado pelo AI-5. Imagine se esse militar estivesse lá. Na época, que não ia acontecer? Já aconteceu o que sabemos. Mas imagine ele presidindo isso. Vamos lá. Ele disse que a esquerda quer o melhor para o país. Portanto, a direita quer o pior. Sim. Era isso que o jornalista também se esqueceu de perguntar. Ele disse que o exército não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, né? Poderia acrescentar, porque aí filia todo mundo ao PSD.
nem de nada, quer o melhor para o país, então é de esquerda. Se quer exatamente o que a esquerda quer, suponho que o exército da cabeça desse militar seja parte da esquerda. Mas não existe comunismo no Brasil? Sim, não está no poder. Agora, o Partido Comunista do Brasil representa o quê? A direita. O que pensa, o que pretende para o Brasil, por exemplo, Franklin Martins? A democracia, né? E tantos que eu poderia citar, esses malucos aí que são da ala esquerda do PT, né? Da ala mais avançada, eles querem o quê? Democracia. Então não dá para entender o que ele está falando. Né? Não tem comunista, não tem comunismo, mas tem fascista. Todos somos fascistas, a direita é fascista. Então ele vê o Brasil de uma maneira que não é uma simplificação, essa maneira de ver. É idiotia mesmo. Ele não está entendendo nada. Agora vocês me deram os dados sobre como é que foi a entrada em cena do nosso militar. Aí, claro, ele aprendeu aprendeu política com a Dilma e com o Lula. Só podia dar nessa cabeça. Aí é uma mistura de duas cabeças baldias. Aí deu isso aí. Não tem uma frase, só para lembrar, o chefe dele, pelo menos ideologicamente, né? Estou entendendo, ele foi inclusive piloto do avião presidencial. O Lula disse, pela primeira vez, colocamos um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal em referência ao Dino. Temos esse vídeo aí, o Binha, talvez seja bom lembrar. Bem lembrado. Ele está desmentindo o presidente. Está desmentindo o presidente. Eu fico imaginando. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, é o seu chefe, é tenente brigadeiro, ele, é isso? O senhor deveria repensar sua frase, porque o seu chefe disse outra coisa. Então existe o comunismo no Brasil. Sim, está aqui, inclusive, segundo o presidente, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, o que também, em tese, é uma afronta. Juízes julgam o que está nos autos. É isso aí. Né? Mas, enfim, acho que esse presidente do Superior Tribunal Militar fez uma série... Ele fez essa declaração no cargo de juiz. Vamos convidar também. Né? Não poderia falar aqui. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, poderia agir de alguma forma. Aquela questão é mais um que fala fora dos autos. Convida para ser entrevistado aqui, porque o nosso entrevistador aí, vou te contar. A nossa lista não acaba. Não acaba, meu Deus do céu. Quer dizer, a pergunta vem assim pulando, mas na boca do gol, é só você empurrar. Não perguntam. Não perguntam. Silvio, quero te ouvir também, e me lembrou uma fala do ministro Alexandre de Moraes no ano passado, num evento aí, Tribunal de Contas do Estado, quando ele disse também que não tinha comunismo no Brasil. Não sei se vocês se recordam, se nós temos essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer aqui, se a gente achar, a gente exibe. Disse o seguinte, aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes, essa fala ocorreu em 6 de outubro de 2023. É impressionante como o comunismo da Ibope, né? Já que 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. Aqueles que sabem que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. Aí segue ele. Eu escrevi sobre isso. Viagem pela cabeça de um ministro. Não dá para entender nada, né? Pois eu segui lendo aqui, mas estava um pouco difícil de compreender. Nesse mesmo artigo ele disse o seguinte, assim, se você parar com o uso do celular, o Brasil entra para o Clube das Nações super desenvolvidas, porque o celular toma tempo demais de todo mundo aqui, ninguém trabalha, não é isso? Eu vou encontrar esse artigo para a gente exibir aqui na tela enquanto o Silvio comenta aqui. Tem que dar 48 horas para o Lula para ele falar quem é comunista aqui no Brasil. Está todo mundo desmentindo. Porque depois ele disse que esperava que o Dino fosse um comunista do bem. Pronto. Supondo, então, que exista o do mal também. Pode ser do bem e do mal. Tem vários, então, não é só um. Perdão, Silvio. Desculpa, Silvio. Silvio, a palavra é sua. Não, vou complementar porque eu assino embaixo tudo que vocês acabaram de dizer.
essa entrevista, tá tudo errado nessa entrevista, tudo. As falas, as perguntas que não foram feitas, o contexto histórico atual e no passado. Por exemplo, para um militar, no caso do papel de juiz, mas ele é um militar dizendo que não houve comunismo no Brasil, que não há comunismo no Brasil, que é coisa do passado. O repórter deveria imediatamente perguntar para ele duas coisas muito simples. Primeiro, o que é que ele pensa da Comissão da Verdade, que é um tema recorrente nos governos do PT, nos governos de esquerda. O que é que ele pensa da Comissão da Verdade? A forma como a esquerda entende o papel dos militares na história, do regime militar, mas o papel do exército, o papel das Forças Armadas na história brasileira. Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, ele foi piloto de avião nos governos do PT. Enquanto ele estava nos ares, a esquerda estava assaltando os cofres brasileiros, os pagadores de impostos. Enquanto ele estava voando em deslocamento, o PT promovia o petrolão e pagava o mensalão. O que é que ele pensa sobre determinadas figuras que sequestraram pessoas no passado, que utilizavam bombas? O que é que ele pensa sobre a guerrilha do Araguaia? O que é que ele pensa sobre o Partido Comunista do Brasil? Esse é o nome do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O que é que ele pensa sobre a fala do presidente da República, citada por vocês, de que até que enfim temos um comunista na Suprema Corte? Ou será que é lá que ele quer chegar também, um dia, se tiver uma vaga? Então tá tudo errado nessa entrevista, mas ela é autoexplicativa do momento que o Brasil está vivendo. Deu para entender, né? Acho que todo mundo que está assistindo sabe o que é que está acontecendo no Brasil. Pronto, a gente achou o vídeo do Lula que a gente vai exibir. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Cauti. Não, só para lembrar que além de um comunista na Suprema Corte, temos também 7 comunistas no Partido Comunista do Brasil como deputados federais. Temos 18 deputados estaduais do Partido Comunista do Brasil. Temos 46 prefeitos do Partido Comunista do Brasil e 694 vereadores do Partido Comunista do Brasil, além de 393.476 filiados ao Partido Comunista do Brasil. É mais gente do que Exército, Marinha e Aeronáutica juntas. Não. Só para a gente ter uma ideia de que existe ou não comunismo no Brasil. Entre as perguntas que não foram feitas, aí mais uma. Ele diz ser de esquerda é querer um Brasil melhor. Quem quer o Brasil pior? Tem algum? É a direita? E Augusto, como lembrou o Silvio há pouco, o partido que estava no poder no mensalão era o Partido dos Trabalhadores, que não é mais trabalhador, o PT, de Lula, o chefe dele, enquanto ele estava nos ares. Adorei essa expressão, Silvio. Literalmente neste caso, mas também, digamos, no sentido figurado. Depois veio o Petrolão. Quem era presidente? Também do partido de esquerda. Também uma presidente de esquerda, aliás, com todo o histórico que teve Dilma Rousseff. Aí ele diz o seguinte, abre aspas, ser de esquerda é querer um país melhor, fecha aspas. Genial. Não sei. Agora ele está nos ares, mas não necessariamente como piloto de um avião. A gente vai exibir agora o Alexandre de Moraes aqui, que nós mencionamos também, o que ele disse no evento no ano passado. Que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Tá aí, Augusto, você bem lembrou. Ibope, né? O Ibope é que não existe mais. Eu até vou pedir para a gente exibir aqui o artigo que esse vídeo, aliás, te inspirou a escrever a Tremenda Viagem,
Tá aí o artigo que nós publicamos na revista Oeste, edição 189, Augusto. A última etapa do voo pela cabeça de Moraes inclui um looping em zona de turbulência e um rasante na Guerra de Secessão. Tá impedido. Até a Guerra de Secessão. Tava inspirado, Augusto, nesse artigo. Ele estava inspirado ali. Eu falei, nunca vi um negócio desse. Eu devia estar. Ele está num voo aí, o piloto é o juiz ali. É o brigadeiro. O brigadeiro que preside o tribunal.